Se não fosse o atual conflito na Ucrânia, o mundo não estaria falando sobre a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin. Hoje, todo mundo está falando sobre a China como a segunda superpotência e o único rival credível para os Estados Unidos. E esse contexto é o que a Rússia vive desde a queda da União Soviética. A Rússia passou para segundo plano e para ser considerada uma potência em declínio e de segunda categoria. Essa realidade afeta Vladimir Putin mais do que ninguém, a realidade de que, apesar de modernizar suas forças militares, a economia russa está estagnada há vários anos e sua influência política está longe de ser tão grande quanto a Guerra Fria. Putin se recusa a aceitar que a Rússia não seja considerada um ator importante na geopolítica mundial e, portanto, independentemente do desfecho desse conflito, Vladimir Putin já alcançou seu objetivo inicial, que o mundo inteiro está falando dele e de seu país, deixe-o ser o centro das atenções e mostrar que a Rússia pode voltar a ser uma superpotência em todos os sentidos da palavra. Então as perguntas são: por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Por que as sanções econômicas não impedem o avanço de Putin? E por que a Rússia finalmente sairá como perdedora no conflito na Ucrânia? Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, foi dissolvida em 1991, a Ucrânia era o segundo país mais populoso desse grupo de países depois da Rússia e, para Putin, a queda da União Soviética é a maior catástrofe geopolítica do século XX, ou seja, mais grave do que as duas guerras mundiais que também ocorreram nessa época. Isso reflete a dor e a nostalgia que Putin sente por este evento, o que significou que milhões de falantes de russo serão espalhados em muitos lugares e que a Rússia perderá seu status de superpotência mundial, status que compartilhava com os Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Putin viveu de perto este evento, ele era um agente secreto da KGB, que é como a CIA na Rússia. Então o que ele procura é redesenhar o mapa da Europa, reivindicar 3 décadas depois e recuperar parte dessa glória do passado. E a Ucrânia é um passo inicial porque para ele, aquele país foi realmente criado pela Rússia, ele descreveu russos e ucranianos como um só povo e Kiev, a capital da Ucrânia como a mãe de todas as cidades russas, então é um dos objetivos, tomar a Ucrânia e com ela parte do que Moscou perdeu com a queda da União Soviética. Um segundo objetivo é deter o avanço da OTAN na Europa. A OTAN é uma organização de países principalmente europeus, liderada pelos Estados Unidos. Esta aliança surgiu principalmente para lutarmos juntos contra uma possível invasão da União Soviética a qualquer um de seus membros. Antes da queda da União Soviética, a OTAN tinha 16 países membros, mas eles vêm se expandindo e atualmente são 30 países que fazem parte dessa organização. O ponto de virada foi quando, em 2004, a OTAN aceitou vários países, incluindo Estônia, Letônia e Lituânia, que estão localizados ao lado da Rússia e faziam parte da União Soviética. Então, uma das demandas que a Rússia exige é parar a expansão da OTAN, ou seja, que não sejam aceitos mais países como Suécia ou Finlândia e, claro, a própria Ucrânia, que demonstraram interesse em ingressar nessa organização. Ser protegido contra uma possível invasão russa. Putin também quer que a OTAN retire os países que aderiram depois de 1997, o que incluiria todos os países que já estiveram no radar da União Soviética. Além disso, busca a retirada das armas nucleares dos Estados Unidos da América na Europa. Obviamente, sabia-se que a OTAN não aceitaria suas demandas e, portanto, segundo a narrativa russa, não havia outra opção senão invadir a Ucrânia. Até agora, a resposta dos Estados Unidos, União Europeia e outros países aliados se limitou a sanções econômicas, que tentam limitar o acesso deste país ao sistema financeiro internacional, restringir as exportações de produtos tecnológicos como semicondutores para a Rússia, incluir bancos russos, sancionaram oligarcas russos amigos de Putin e paralisaram o gasoduto Nord Stream 2 que transportaria gás da Rússia diretamente para a Alemanha. Então, a outra pergunta é por que essas sanções não pararam a Rússia? Nas palavras do próprio Joe Biden, ninguém esperava que as sanções impedissem algo. As sanções impostas até agora visam maximizar o impacto de longo prazo na Rússia e minimizar o impacto nos Estados Unidos e seus aliados. Mas,
Por outro lado, essas sanções não importam para Putin por enquanto, porque seu país se prepara para esse momento desde 2014, quando invadiu a Crimeia e também recebeu sanções. Desde então, a Rússia deixou de depender tanto do dólar, diversificou o destino de suas exportações e acumulou reservas. A maior parte das receitas de exportação da Rússia vem de produtos minerais como petróleo, gás natural e carvão. Essa dependência torna esse setor vulnerável às sanções. No entanto, a Europa depende da Rússia para mais de 30% de suas importações de gás, portanto, impor sanções nessa frente significa prejudicar também os consumidores europeus. Mesmo sabendo da dependência da Europa por seus recursos energéticos, a Rússia tem buscado ampliar seus laços com a China e as exportações de gás natural para o país asiático vêm crescendo. Por outro lado, a Rússia usou as receitas do petróleo e do gás para acumular reservas que, se necessário, ajudariam a estabilizar sua moeda nacional e cobrir os gastos do governo. No total, as reservas somam mais de 630 bilhões de dólares, o que equivale a 17 meses de receitas de exportação. Dessas reservas, 132 bilhões de dólares são representados em ouro, tornando-se o quarto maior detentor de reservas de ouro do mundo. E, finalmente, o governo russo está com poucas dívidas, sua dívida pública é de 13% do PIB, um valor muito baixo em comparação com outros países. No entanto, embora a Rússia esteja preparada para esses tipos de sanções de curto prazo e sua economia possa resistir por um tempo, ela acabará saindo como a perdedora desse conflito na Ucrânia. Em primeiro lugar, Putin pode ter ganhado a atenção do mundo, mas ao mesmo tempo se tornou o inimigo de um grande número de países. Um dos objetivos era reduzir a influência da OTAN, mas graças à invasão da Ucrânia, esta organização está mais unida do que nunca. Em 2019, o presidente da França, um dos membros da organização, disse que a OTAN estava sofrendo de morte encefálica, o que demonstrava a falta de consenso dentro daquela organização. Mas agora, com esse conflito, seu propósito inicial de enfrentar a Rússia foi renovado. Em segundo lugar, porque apesar do país ter se preparado para sanções, a médio e longo prazo poucos vão querer negociar com a Rússia, seus bancos ou suas empresas porque um precedente histórico foi estabelecido com a Ucrânia ao deixar claro que qualquer linha. A reputação da Rússia e de seu líder será prejudicada e seus atuais parceiros comerciais serão encorajados a se livrar do petróleo e do gás russos a longo prazo. Sua aliança com a China pode diminuir o impacto econômico, mas dificilmente poderá substituir completamente o mercado europeu. E, em terceiro lugar, porque a Rússia queria ser considerada novamente como uma superpotência, mas esse status não é conquistado apenas por ter grandes forças armadas, mas também por ter uma economia poderosa e influência política em todo o mundo. Mas a Rússia ainda está abaixo das grandes potências em termos de PIB per capita e de acordo com o PIB nominal ficou em 11º lugar em 2020. E supondo que a Rússia acabe controlando a Ucrânia, esse fato não mudaria muito a situação. A Ucrânia é uma das mais pobres países da Europa. Pelo contrário, manter o controle seria um ônus adicional para as finanças do Estado. Uma invasão total condenaria a Rússia à autarquia. Quando os Estados Unidos declararem diretamente Vladimir Putin como inimigo, de uma forma ou de outra, grande parte do mundo ocidental, ambas as instituições, empresas e cidadãos pensarão a mesma coisa, que Rússia e Putin são os inimigos. Uma situação que impedirá o aumento dessa desejada influência política em todo o mundo. Concluindo, a Europa Ocidental e os Estados Unidos podem ter subestimado as consequências da expansão da OTAN para tão perto da Rússia, mas a questão é até que ponto isso justifica a invasão de um país com tudo o que isso implica em termos de vidas. Putin provavelmente reivindicará a vitória no curto prazo, mas no longo prazo, se ele continuar essa invasão, sua economia poderá ser seriamente prejudicada. Até agora o vídeo de hoje e muito obrigado por chegar ao final.